Oi pessoal, aqui é o Rony do Cabeceira e hoje a gente vai conversar um pouco sobre um livro maravilhoso que é um dos meus favoritados, que eu li já há alguns anos atrás, antes mesmo de eu fazer parte desse grupo Cabeceira, e eu sempre esperei por uma oportunidade para trazer a resenha desse livro aqui no canal. E como vocês que nos acompanham há mais tempo sabem, antigamente a gente tinha temas que regiam ali as escolhas dos livros que nós trazíamos para resenhar, e eu nunca consegui encaixar esse livro em nenhum dos temas propostos. Mas agora que nós não temos tema, esse foi o primeiro livro que eu escolhi pra resenhar pra vocês. E eu tô falando de qual livro? Tô aqui tentando fazer um suspense como se não estivesse na capa e enfim. Tô falando de Drácula, do Bram Stoker, e vamos conversar um pouco então sobre esse livro icônico que eu tenho certeza que você já ouviu falar, porque está no nosso imaginário coletivo de todo mundo que você conhece, sem sombra de dúvidas, da sua avó até o seu sobrinho mais novo. Não é? Todo mundo já ouviu falar de Drácula. Na verdade, pessoal, eu pensei aqui para, de certo modo, tentar organizar minha linha de raciocínio e falar sobre esse livro dentro de 3 aspectos, que são 3 gêneros ou subgêneros, não sei se formalmente os 3 são gêneros, no caso não são, mas vamos conversar sobre esse livro, sobre esses 3 aspectos, e dentro deles eu vou fazendo subtópicos e eu acho que eu vou conseguir falar sobre tudo que eu preciso falar sobre Drácula dentro desses 3 aspectos, que são então romance gótico, romance vitoriano, romance epistolar. Então vamos usar esses 3 parâmetros para pautar a nossa conversa, a começar de que Drácula é um romance gótico, e isso faz toda a diferença nesse livro, nessa obra. Bom, Bram Stoker, ele definitivamente não inaugura o gênero do gótico. Na verdade, é um gênero que estava muito popular na época em que ele escreveu Drácula, ali onde ele morava na Inglaterra. Antes mesmo da escrita de Drácula, a gente tem vários livros icônicos que foram escritos também no século XIX. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas Drácula é de 1897, ele é do finzinho do século XIX e ele pertence ali à era vitoriana, ele foi escrito dentro desse período, né? Antes mesmo de Drácula, a gente teve, por exemplo, fortes influências do gótico das irmãs Brontë, e eu trouxe aqui para exemplificar O Morro dos Ventos Vivantes e Jane Eyre, que são 2 livros extremamente renomados até hoje. Ambos têm resenha no nosso canal Cabeceira. Eu amo o fato de que quase tudo já tem resenha no Cabeceira. Enfim, ambos têm resenha aqui no Cabeceira. Jane Eyre eu resenhei recentementíssimo, inclusive, e são 2 livros muito diferentes de Drácula em um certo aspecto, mas muito parecidos com Drácula em outro certo aspecto. Embora ambos ali tratam do tema gótico, Drácula vai para uma pegada completamente sobrenaturalista ali, enquanto esses 2 livros aqui são bem mais pé no chão, diferentemente de Frankenstein ou Médico e o Monstro, por exemplo. Tá que Frankenstein também, a diferença aqui é que a parte sobrenatural é justificada pelo viés da ciência, é uma ficção científica, então aqui o morto-vivo existe por conta dos avanços tecnológicos que permitiram com que ele existisse, né, nesse universo aqui, diferente do Drácula, que é algo místico, sobrenatural, é uma lenda, é um folclore e coisas do tipo. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, eu acho esses 3 livros muito parecidos, eu acho que eu li eles numa mesma época, então eu não consigo falar de um sem falar de outro. Drácula, Frankenstein e o Médico e o Monstro. Drácula é o meu favorito dos 3, mas o Médico e o Monstro também é muito legal. O Frankenstein pra mim é o que fica um pouco aquém, embora é o que veio antes deles todos. Inclusive, pessoal, muita gente fala sobre o Bram Stoker como o pai dos vampiros, como se fosse ele quem inventou essa persona de vampiro, e não foi bem assim. Na minha resenha de Frankenstein, que tem aqui no canal, eu explico pra vocês que esse livro, a ideia de Frankenstein foi criada em uma noite em que o Lord Byron, que era um escritor, poeta muito famoso da época, resolveu juntar outros amigos escritores. Mary Shelley fazia parte desses amigos, e ali eles lançaram um desafio de vamos criar histórias de terror, e Mary Shelley pensou em Frankenstein, e nessa mesma noite, um cara cujo nome eu não me lembro, porque eu pesquisei, mas eu não decorei as coisas, fez o que a gente tem hoje como registrado como a primeira história de vampiro. E não foi Bram Stoker esse cara, e não é Drácula essa história, né? É uma história
história que se chama O Vampiro, uma novela, uma história relativamente pequena e que é a primeira que a gente tem registrada como um projeto literário em que o vampiro é ali um personagem, né? Porque a ideia de vampiro é de folclore, né? É passada ali de boca em boca e não foi necessariamente nem esse cara que criou. Mas a figura do Drácula foi a que popularizou o vampiro e a que ditou as regras. O vampiro, ele é assim, ele é assado, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Trouxe também o retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde, pra quem não sabe, foi amigo de Bram Stoker. Aqui tem, nessa edição que eu tenho da Dark Side Books, tem algumas cartas que o Bram Stoker mandava pra Oscar Wilde falando sobre suas obras e, enfim, algumas trocas de cartas deles aqui. Eles, todos aqui, basicamente dos que eu falei, a maioria pelo menos, foram contemporâneos ali uns dos outros. E a gente teve então um acervo gigantesco de livros góticos muito bons, o que me faz pensar que então eu não preciso ler Crepúsculo para ler livros góticos. Acho que Crepúsculo é um livro gótico. Eu também não acho. Inclusive hoje me deu uma curiosidade e eu li o primeiro capítulo de Crepúsculo pra comparar, porque eu reli o primeiro capítulo de Drácula. Gente, deixa eu contar pra vocês, existem histórias de vampiros e existem histórias de vampiros. Vocês não estão entendendo que é incomparável uma coisa da outra. Eu não tô nem aqui julgando você gostar ou não de Crepúsculo, porque tá tudo bem, entendeu? Eu mesmo, vira e mexe, me pego gostando de produções culturais, enfim, origem bem duvidosas, bem ruins mesmo. Eu já assisti altas séries ruins, 20 temporadas delas, sabe? E tá tudo bem, só acho que é importante pra nós que gostamos de literatura aprendermos a diferenciar e separar aqui o joio do trigo, né? E o que é uma história boa, bem contada, e o que não é. Eu tava até com o intuito de ler aqui partes do primeiro capítulo de Drácula, do primeiro capítulo de Crepúsculo. De fato não farei, porque assim, são muito grandes e não tem um trecho em específico que vai ilustrar aquilo que eu queria mostrar pra vocês, mas são vibes tão diferentes, porque Drácula, ele é imergido, ele é mergulhado, ele é completamente gótico, enquanto Crepúsculo é completamente teen, né? Então assim, no primeiro capítulo é ela falando como ela se sentia muito magra e muito perdida na escola nova. E gente, o primeiro capítulo de Drácula, na verdade, pra mim, os 4 primeiros capítulos de Drácula são uma obra-prima. É um negócio assim, extremamente maravilhoso. O Bram Stoker acertou muito a mão do começo desse romance, o que é algo muito importante, né? A gente vê muitos romances que começam a se desenvolver melhor do meio pro final, e assim, se o começo é muito fraco, a gente não chega no meio pro final pra descobrir se o restante do livro também é bom. E ele simplesmente te prende e te faz virar, tipo assim, um fã dele, entendeu? Ou seja, você sai de alguém que não o conhecia pra alguém que, nossa, virou um dos meus livros favoritos com a leitura dos primeiros 4 capítulos. Então esses 4 capítulos aqui são muito bem trabalhados e eles já começam ditando pra nós, leitores, qual vai ser o tom da leitura, que é completamente gótico. Então aqui a gente vai ter um dos nossos protagonistas, que se chama Jonathan Harker. Ele mora em Londres, ele é um advogado e ele foi contratado por um moço chamado, um senhor, por alguém chamado Conde Drácula, que vivia na Transilvânia, na Romênia. E ele viaja até lá para cuidar de uma transação imobiliária que aquele Conde Drácula precisava de suporte jurídico, porque basicamente o que o Drácula queria era se mudar da Romênia para Londres, para a Inglaterra, e ele foi lá para auxiliá-lo nisso. O primeiro capítulo inteiro é basicamente a viagem do Jonathan Harker até chegar no castelo do Conde Drácula. E esse capítulo é simplesmente fenomenal, porque ele não tem muitos acontecimentos, mas ele tem muitos detalhes, muitas coisas que vão ser muito importantes para nós leitores de captarmos logo no começo, né? Eu separei até aqui um trechinho que vai mostrar as impressões do Jonathan Harker quando ele chegou na Transilvânia e o que ele estava esperando. Ele fala assim: a população da Transilvânia é composta de 4 nacionalidades distintas. Os saxões no sul, e aqui ele vai especificar um pouco sobre quem são eles, os magiares ao oeste e os sículos ao leste e ao norte. Estou indo rumo aos últimos, que afirmam ser descendentes de Átilas e dos Hunos. Li que todas as superstições do mundo se concentram na região dos Cárpatos, como se ela fosse o núcleo de um vórtice imaginativo. Nesse caso, a minha estada promete ser bem interessante. Nota: perguntar ao conde tudo sobre isso.
Então aqui ele já chega no lugar achando assim muito fascinante o fato de estar indo meio que pro interior. Ele sai da metrópole, ele sai de Londres e tá indo ali pra uma cidadezinha extremamente X, né, na Romênia. E ele acha o barato esse fato das pessoas que moram ali serem completamente supersticiosas e, enfim, acreditarem piamente em coisas que são próprias do folclore ou de mitos. E ele até faz uma observação no diário dele, que é me lembrar de perguntar sobre isso pro Conde Drácula. E nessa viagem rumo ao castelo do Conde Drácula, muitas coisas já acontecem. Ele encontra pessoas ali tentando alertá-lo de não irem rumo ao Conde Drácula, mas essas personas de pessoas desconfiadas faziam parte do estereótipo que ele estava esperando encontrar ali, dado aos estudos que ele tinha feito antes da viagem, né, sobre a população romena. E basicamente, pessoal, nesses 4 primeiros capítulos, a gente já vai descobrir que o Conde Drácula é um ser místico e de fato isso não é imaginação da população que vive ali ao redor dele, né? Então nesses 4 primeiros capítulos vai acontecer muitas coisas. Jonathan Harker já vai perceber que no castelo não existem nenhum tipo de espelhos, e quando ele pega um espelho dele, o Conde Drácula aparece perto, ele não é refletido no espelho. Ele já vai pegar ali vários sinais de coisas que acontecem e vai registrar em um diário. E agora eu acho que é o momento que a gente sai então do nosso tópico 1, que era falar sobre a ambientação gótica, e vai pro nosso tópico 2, que é falar sobre o fato desse livro ser então um romance epistolar. Como assim, Rony? Você tá falando de diário, romance epistolar? Acontece que esse também era um gênero que estava se popularizando na época em que Bram Stoker decide escrever ali Drácula. E aqui nesse livro a gente vai ter maravilhosamente uma narrativa absolutamente costurada por trechos de diários, cortes de jornais e cartas que pessoas mandavam umas para as outras. E essa narrativa é muito legal e é muito instigante porque nos coloca num papel de sermos nós os responsáveis por ligarmos os pontos, entendeu? Então assim, vem até de certo modo mastigado, eu vou explicar o porquê, mas não absolutamente. Não é um livro que vai ter um narrador onipotente, onipresente, onisciente, o narrador ali na terceira pessoa. Tampouco é um livro que vai ter um único narrador. Aqui a gente vai ter um trecho do diário de um dos personagens, depois um trecho do diário de outro dos personagens, depois uma carta que outro personagem mandou para outro, depois um recorte de um jornal que tinha passado ali na Inglaterra. Então a gente vai ter ali o olhar e a visão de várias pessoas e nenhuma delas é o personagem principal que dá nome ao livro. A gente não vai ter em nenhum momento o olhar do Drácula. E eu acho que Bram Stoker foi muito assertivo nisso também, porque isso vai cooperar para essa atmosfera de mistério em torno da figura do Conde Drácula. A gente nunca vai saber a real sobre ele. A gente vai ter o que o Jonathan enxerga, o que o outro enxerga, e enfim, mas a gente nunca vai ter a real sobre Drácula, sobre os seus pensamentos, sobre os seus posicionamentos, sobre exatamente qual era o seu plano que estava em ação. A gente vai tirar as nossas próprias conclusões, e esse fator do Bram Stoker não subestimar o público e deixar ali coisas bem abertas é muito decisivo na minha hora de favoritar esse livro também. Então assim, é genial quando você vai construindo as suas teorias. É muito legal. E até mesmo o fato do livro ser uma narrativa epistolar e costurado desse modo é justificado pela própria narrativa, pela própria história do livro. Por quê? Porque aqui a gente vai ter uma personagem que se chama Mina Harker, que é a noiva do Jonathan Harker, que é esse advogado primeiro que vai lá até o castelo do Conde Drácula. E ela, em determinado momento da história, vai pegar, então peraí, vamos organizar esse negócio. Vai pegar o diário dela, o diário do Jonathan Harker, as cartas que ela mandava pra amiga dela, as cartas de outro, um negócio de jornal dali, e ela vai indexar e transformar naquilo que nós temos em mãos. Então, basicamente, essa ordem aqui, o livro explica que foi a Mina que organizou para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Então eu achei isso genial, até mesmo ele justificar a estrutura narrativa do livro dentro do próprio personagem. Isso dá assim, uma verossimilhança gigantesca. Brinca muito com esse negócio do que está acontecendo, né, da narrativa em si, com os acontecimentos. Eu achei muito legal esse fato também. Vamos falar um pouco sobre a Mina. E eu acho que aqui talvez a gente já vai começar a transicionar de assunto também para levar para a era vitoriana. Mas a Mina, ela é uma personagem muito icônica. Eu expliquei para vocês que a trama principal vai acontecer quando o Jonathan se muda pro castelo do Drácula. Mas ao mesmo tempo que lá ele vai sacando algumas coisas estranhas,
a mina que ficou em Londres vai percebendo também algumas coisas estranhas acontecendo, principalmente com uma das suas amigas, que apareceu ali com uma ferida no pescoço muito misteriosa, e depois de tempo começou a ficar muito ressequida, como se alguém tivesse, sei lá, sugando seu sangue. Olha que coisa de doido. Ou algo do tipo. E enfim, depois quando a gente vai lendo na ordem que a mina colocou, a gente começa a entender que eles estavam passando basicamente pelo mesmo problema, só que cada um num canto ali da Europa. E eu acho muito interessante também que a mina, ela é muito perspicaz, ela é talvez a personagem mais inteligente disso tudo, mais do que o Van Helsing. Sim, nós temos a figura do Van Helsing em Drácula. Ele é o cara que conhece sobre a mitologia dos vampiros, ele é o cara que sabe como matar, que precisa de uma estaca, que precisa de alho. Ele é a pessoa que vai introduzir todas essas superstições no livro. Mas a mina é a figura central que vai fazer tanto com que o Van Helsing consiga chegar até o Drácula, quanto que as coisas vão se desenrolando ali. Ela vai ter ideias geniais. E eu vi opinião de muita gente falando sobre como isso foi meio que ousado da parte do Bram Stoker de colocar essa figura no papel de uma mulher, levando em conta que foi escrito na Era Vitoriana. E uma das coisas que eu queria falar pra vocês é que é o seguinte: eu já vi muitas opiniões de pessoas apontando machismo dentro de Drácula. Tem uma passagem, por exemplo, que eles falam, o próprio Van Helsing fala que a mina é inteligente demais, ela basicamente tem a cabeça de um homem. Eu já vi muita gente apontando, tipo assim, um quê de feminismo dentro de Drácula também por conta da mina. Nossa, mas ela era muito independente, ela era muito inteligente. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que esse olhar para os clássicos, tentando enxergar ali como o clássico ou como o autor queria se posicionar em relação à luta de gênero, esse tipo de coisa completamente marxista é absolutamente dispensável na nossa análise desses tipos de livros, porque isso daqui falam sobre muitas coisas. E esse tipo de coisa, eles não falam nada sobre isso. Na verdade, ele só tava retratando ali papéis de homens, de mulheres, e ele não tava querendo levantar uma pauta, nem é favorável a alguma coisa ou a outra coisa. Então, assim, não perde seu tempo lendo muitas análises falando sobre o feminismo dentro de Drácula, nem sobre o machismo dentro de Drácula, porque tem muito mais coisa interessante pra gente explorar dentro desse tipo de livro do que essas pautas que, por incrível que pareça, são as que a gente mais encontra facilmente. E assim, completamente dispensáveis. Eu só quis fazer esse adendo porque se você for procurar conteúdo adicional, com certeza você vai se esbarrar em algo do tipo. Mas vamos falar um pouco sobre o período, né, sobre a literatura vitoriana. Na verdade, pessoal, literatura vitoriana não é um gênero oficial. A gente se refere à literatura vitoriana sobre todo e qualquer tipo de produção literária que foi feita ali durante a Era Vitoriana, durante o período em que a Rainha Vitória esteve ali no comando de toda a Inglaterra. E se você conhece minimamente da história, você vai saber que a Era Vitoriana foi muito importante, porque ali, né, a Inglaterra se transformou, né, no epicentro da economia mundial, global, e ali começou a ter muitas mudanças, né, até mesmo na forma de lidar com dinheiro, nas relações. Teve a Revolução Industrial, né, então a gente tem muito aquela imagem da Inglaterra com aquela névoa por cima por conta desse período vitoriano, que começaram a desenfreadamente fazer indústrias e socar indústrias em Londres, e a gente tem ali então nesse período a Inglaterra transicionando de fase e, enfim, indo para os holofotes mundiais. Esse fator em si vai ser muito bom para o Conde Drácula, porque ali ele encontra dois motivos muito grandes para ir para Londres. O primeiro deles é o disfarce dele. Então ele consegue querer se mudar da Romênia para Londres sem ter que inventar muita desculpa. Ele não precisa falar que conheceu uma mulher e quer se casar em Londres. Ele não precisa falar nada para não levantar suspeitas da sua viagem para Londres. Porque sendo uma pessoa com poder aquisitivo que morava na Romênia, se mudar para Londres era algo que qualquer pessoa faria. Afinal de contas, era lá que as coisas estavam acontecendo. Mas ao mesmo tempo ele tinha um segundo motivo ali, né, intrínseco, que é o fator dele querer sair, então, de um lugar onde as pessoas estavam completamente alarmadas sobre a figura dele, e as pessoas já tinham construído em seu imaginário, né, algo de místico em torno do Drácula, e se mudar para um lugar, para uma Londres, para uma metrópole que era completamente abarrotada de pessoas, mas ao mesmo tempo que tinha muito mais gente do que lá,
eram pessoas desconexas, eram pessoas solitárias. A figura do londrino, a figura do inglês, né, daquele século XIX era a figura de uma pessoa que era solitária, que começava a ir trabalhar. Estava transicionando do feudalismo, não tinha mais aquele negócio do camponesinho que cultivava sua coisa e trocava com outro, e que tinha essa relação de pessoa com pessoa. A gente estava começando a ver as coisas mais massificadas, pessoas trabalhando assim, muitas pessoas em indústria. Era muita gente, mas ao mesmo tempo todo mundo estava sozinho, entendeu? Então ali seria o cenário ideal para que ele conseguisse então vários reféns, que era isso. Esse era o principal motivo da sua mudança da Romênia para a Inglaterra. Outra coisa que eu acho extremamente interessante sobre a figura do Conde Drácula e o fato desse livro ser escrito ali na era vitoriana é o fato do Conde Drácula ser a personificação do medo que o inglês, que o londrino tinha de se contaminar com aquelas pessoinhas do leste europeu, aqueles que ainda não estavam tão avançados quanto a Inglaterra, quanto Londres estava naquele momento. Então, o Conde Drácula, ele representa absolutamente tudo aquilo que Londres, né, que a Rainha Vitória, que a Inglaterra lutava contra. Ele representa o retrocesso, ele representa sensualidade. Vocês sabem também que o período vitoriano foi um período marcado também como um período muito puritanista, né? A Rainha Vitória, ela foi a líder da igreja anglicana da Inglaterra, né? Então a gente tinha a maior figura religiosa sendo a mesma que a maior figura também política daquele país. Então o fato de Drácula ser uma figura bastante sensual não é por acaso. Era algo completamente contra aquilo que os londrinos achavam como uma moral boa. O fato dele morar na Romênia, num lugar completamente cheio de pessoinhas que acreditavam em folclores e lendas, não é por acaso. Tanto que Van Helsing, que é a única pessoa que sabe a real sobre o Drácula, ele gasta um bom tempo e ele vai pisando em ovos para tentar convencer os demais personagens do livro de que eles estavam lidando com uma figura sobrenatural. Mesmo com tantas evidências de que Drácula era uma figura sobrenatural, Van Helsing tem que ir pisando em ovos para falar com aqueles que moravam em Londres, a cidade do avanço tecnológico, a cidade da ciência, a cidade que não tinha tempo para acreditar em bobeirinha que vizinho ia contando pro outro, em lendas, em folclores. Então, o medo maior dos personagens principais aqui do livro é da contaminação que o Drácula podia fazer. A contaminação literal, quando ele mordia o pescoço deles, né, deles também se transformarem ali em alguma criatura, e da contaminação cultural que o Drácula podia trazer ali para a Inglaterra. E eu acho muito interessante quando a gente consegue enxergar dentro de um clássico como esse olhar histórico, né, acerca de como se davam ali as relações sociais entre países dentro da Europa em um período em que a gente tinha um país ali completamente supremo, né, com medo de retroceder ali, né, a figura primitiva que o Lord Drácula, Conde Drácula, representava. Eu acho que depois de falar tudo isso, fica meio que claro por que eu gosto tanto deste livro. Só para terminar, considerações finais. É fluido, então vai sem medo. Se você tá com medo de pegar um livro que fala sobre tantos assuntos assim e achar que você vai empacar na leitura por ser muito antigo, por ter uma escrita muito sofisticada, não é o caso. Segunda coisa, eu vi alguém falando, se eu não me engano foi a Ju Cirqueira, eu vi alguém falando que esse é o livro de terror perfeito para quem tem medo de livro de terror, porque não dá medo, mas é terror. E eu concordo, gente, assim, então se você tem medo, também vai sem medo, porque não precisa. Esse livro é muito tranquilinho de ser lido nos dias de hoje. E ele é muito bom, gente, ele é muito legal, os personagens são cativantes, você com certeza vai se apegar a eles, você vai achar um barato quando você for montando o quebra-cabeça das coisas ali, por conta desse estilo de narrativa que Bram Stoker resolveu criar, e você vai se surpreender quando você descobrir que, embora você já tenha ouvido muito falar sobre Drácula, e embora ele faça parte do seu imaginário, que você não sabe nada sobre a história real. Pelo menos foi assim que eu me senti um bobo quando eu comecei a ler esse livro aqui. E eu vi que ele era muito rico, muito bom, uma história muito legal. Eu falei, gente, por que as pessoas não falam tanto sobre isso? Pera, ou as pessoas falam muito sobre isso porque eu conheço, mas não conheço. Ao mesmo tempo que todo mundo sabe quem é Drácula, eu não conheço uma pessoa que já leu Drácula. Então você vai gostar dessa experiência de leitura. Fica aqui a minha recomendação, a minha sugestão
Quero saber o que você achou sobre as minhas opiniões e as minhas observações aqui, né? Eu tentei fazer a minha contribuição de forma honesta dentro do Booktube, que já tem muito conteúdo produzido sobre Drácula. Eu espero que de alguma forma tenha acrescentado para vocês aí em conhecimento. Deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe os seus vídeos com os seus amigos, que é uma forma muito fácil de nos ajudar a crescer por aqui. E até mais!